Glória a Deus, como você já deve ter visto aí no grupo, eu já passei o tema da mensagem dessa noite, uma mensagem muito importante, como primeira mensagem do ano. O nome da mensagem, os quatro elementos da criação. Vou falar sobre tudo aquilo que Deus usou para criar. Pastor, mas como é que você sabe o que Deus usou para criar? Porque ele escreveu o que ele usou para criar. O homem até hoje, os cientistas até hoje estão procurando o que deu início, né? A teoria mais aceita é a teoria do Big Bang, que houve uma explosão inicial, e que dessa explosão inicial surgiu tudo. E bilhões de anos que se tiveram sobre a Terra, eles calculam que 13,8 bilhões de anos atrás, houve um começo de tudo, de uma explosão inicial que veio do nada. Quando não existia matéria. Matéria, como é que vai criar algo quando não existe nada? Alguém aqui já viu, teve uma experiência científica de nada criar alguma coisa? Alguém já teve uma experiência científica de nada criar alguma coisa? De alguma coisa surgir do nada? E esse é um papo aqui que eu estou falando com vocês, que é um papo filosófico. Os filósofos lá atrás discutiam isso. Platão, outros filósofos discutiam essa realidade. Como que as coisas que estão hoje latentes diante dos nossos olhos surgiram? Surgiram não. Como é que pode ter surgido? E se surgiu, aí os cientistas modernos, depois de avaliar muita coisa, por exemplo, Einstein, lá, aquela famosa, esse grupo aqui, ó, se eu afundar, não é demônio, não. Ele está balançando aqui, ó. Einstein disse, né, que o espaço e o tempo tiveram que ser criados juntos. Não podia ter vida, como nós conhecemos, se espaço e tempo não tivessem sido criados. Parece um papo meio filosófico. Calma que nós vamos aterrissar esse papo, tá? Parece uma aula de filosofia, né? Estamos no meio de uma aula de filosofia. Mas os cientistas pensavam nisso, e é importante a gente pensar. Então, Einstein descobre que espaço por provas matemáticas, aquela fórmula dele, de G igual a massa vezes C ao quadrado, lá, né? Que tudo foi criado baseado em espaço e tempo. Mas para você criar algo em espaço e tempo, tem que ser algo que não está sujeito ao espaço e tempo para poder criar esse algo. Tem que ser alguém de outro lugar. E também tem que ser alguém que é imaterial, que não é sujeito à matéria. Porque quando não havia nada, também não havia matéria. Esse é um paradoxo dos filósofos, como Platão, que acreditavam que a matéria já existia. Então, a matéria não, nada existia. E tudo veio a existir porque não existia. Então, hoje, os melhores cientistas da nossa época, eles estão chegando a uma conclusão brilhante. Algo que foi causado tem que ter tido uma causa. Um agente causador. E no caso, o agente causador é Deus. Então, muitos já se renderam às evidências. Por isso que Romanos capítulo 1 o homem é desculpado por poder não crer. Porque os atributos da glória de Deus são manifestos através da natureza de Deus. Os atributos da glória de Deus são manifestos. Por que existem mais de 20 coeficientes de constantes no planeta Terra? E se não houvessem elas, nós não teríamos. E elas são ajustadas, os cientistas concordam com isso. Eles chamam de paritâmico, que é um ajuste fino. Um ajuste finíssimo, preciso. Que milímetros de distância não temos vida como conhecemos. Ou seja, é maravilhoso demais. Tem que ser alguém que entende do que está fazendo para fazer aquilo que nós vemos no dia de hoje. Se você olhar para dentro de você vê que o seu corpo humano, ele é perfeito. Posso ouvir um amém? Você se autocura. Os seus anticorpos operam sua defesa. Quando entra um vírus, quando entra uma enfermidade, os homens tentam criar antivírus aí para a mutação de vírus que surgem, e muitas vezes o homem não consegue criar. E os hackers são mais violentos, mais poderosos que os homens. Mas o fato é que Deus existe. E nele existimos como principal para os platões, para os filósofos da época. Paulo disse: nele existimos, nele nos movemos, nele somos, tudo que existe existe por ele, para ele, porque por ele, para ele, todas as coisas. Nós vamos ver aqui. Então é importante eu saber como é que Deus cria as coisas.
Porque, queridos, o cientista nunca vai conseguir chegar. Porque um dos elementos necessários para a criação, o cientista ele não tem. Esse elemento eu consideraria um dos elementos mais importantes. O segundo, ele não sabe o poder dos 4 elementos. E eu vou começar já falando desse poder, desse 4º elemento. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo de número 11. Pai amado, Pai querido, vai amar na sua testa, na sua coração, sua cabeça, na sua mente. Vai amar, Pai querido, em nome de Jesus. Vai amar a nossa mente cativa ao entendimento de Cristo. Purifica nesse instante a nossa mente e o nosso coração. Leva-nos agora da dimensão do Espírito para compreendermos a profundidade, a largura e o cumprimento daquilo que o Senhor quer nos mostrar em revelar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me peço todo demônio de ti. Nem o calor que estamos sentindo aqui. Nem o barulho, nem os ventiladores. Nada tirará nossa concentração daquilo que queremos aprender contigo nessa noite. Nós aprendemos todo o abuso de roubar a semente. Não vão parar em nome de Jesus. E declaramos que desde agora até o final, estamos tomados pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 11, versículo 1 a 3. Diz que a fé é a certeza no original, é o firme e fundamental, o sólido das coisas que se esperam, que eu não tenho ainda na minha mão, mas eu estou esperando ter. A fé, ela é que traz firme fundamento de algo, para eu pisar em cima de algo, que vai vir na existência, que vai vir parar na minha mão. E a convicção de fatos que eu não vejo, que não são experimentais, que não são científicos, que não são da natureza humana, ainda que a natureza humana testifique da palavra de Deus. Seria uma loucura nós não acreditarmos nisso. Vou dar um exemplo: se a Terra fosse um pouco mais afastada, a Terra giraria numa velocidade que a gente não daria para ter vida. Ou se a gente fosse mais próximo, a Terra pararia e o Sol queimaria a Terra. Olha que loucura que é isso. Olha que maravilha. Só a Lua, como um satélite natural aqui rodando a nossa Terra. É maravilhoso. Para a gente achar que a gente é obra de uma casa e que nós viemos uma sopa inicial de abertos. É muita loucura. Na verdade, a gente precisa ter mais fé do que a gente. O evolucionista tem muito mais fé. Porque tem fé que nada ajuda. É uma fé muito louca. Aliás, isso que é fé. Na verdade. Então ele diz que, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, que isso aqui parece uma frase aleatória, mas eu vou falar sobre ela. E pela fé entenderam, que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Nós entendemos pela fé que o universo foi criado por uma das variáveis. Um dos elementos iniciais que era original. O elemento original que deu origem a tudo, que os cientistas desconhecem. Esse elemento original chama-se palavra de Deus. Posso ver? A palavra de Deus. Pela palavra de Deus, tudo veio a existir. Glória a Deus. Só que alguém tem fé. A fé é o segundo componente. A fé é que faz acreditar que tudo veio a existir. Pela palavra de Deus. Que Deus disse, como diz no Salmo 33, versículo 9, ele disse, tudo se fez, ele falou e tudo se formou. Tudo veio a existir. Pela palavra de Deus, para aquilo que ele disse. Só que nós entendemos pela fé que o visível veio a existir das coisas que não se veem, que não aparecem. Olha que loucura que é isso. De outra dimensão, de uma dimensão que nós não tocamos. É de uma dimensão maior. Eu já tive experiência com essa outra dimensão. Eu não posso. Alguém já deve ter escutado eu falar sobre isso. Eu tenho ouvido falar sobre isso. Mas eu tive uma experiência muito real com Deus, muito real. Eu estava numa sala de aconselhamento. E nessa sala de aconselhamento estava aconselhando um rapaz. E tinha um rapaz, tinha uma mulher do lado desse rapaz, estava me ajudando no aconselhamento. E aí, eu estava aqui na cadeira pastor da igreja. Tinha uma outra cadeira aqui. Tinha uma blusa aqui nessa cadeira. A cadeira encostada na parede. Mas tinha uma blusa em cima dessa cadeira. E essa cadeira encostada na parede. E eu estou aconselhando ele quando de repente, eu muitas vezes sinto a capa profética, alguém pousar nos meus ombros. Eu sinto a capa profética de fogo repousar em mim.
E eu sei naquele instante que aquilo que eu vou falar para ele vem da parte de Deus. Porque assim Deus às vezes, muitas vezes testifica. Às vezes quando Deus vai me usar para curar, minhas mãos queimam, minhas mãos formigam. Acontece, Deus fala no físico. Eu sinto a dor de alguém, Deus fala no físico para nos mostrar algo espiritual. E eu estou ali com essa capa, a começa a profetizar na vida do rapaz. E eu sei que o que eu estou profetizando é da parte de Deus, estou investindo nessa capa, sentindo sobre a minha vida uma grande autoridade de Deus. E então, de repente, eu vejo nos olhos espirituais, não nos olhos físicos, estou vendo como eu estou te vendo, uma outra dimensão, outra quarta dimensão. A dimensão do espiritual. Eu vejo de olho aberto como eu estou te vendo. Deus abriu minha visão. E quando ele abriu minha visão, o que acontece? Eu estou vendo como se fosse uma água muito cintilante. Só que uma água que não é de uma espécie daquilo que nós vemos aqui no físico, uma espécie diferente, é muito brilhante, muito mais brilhante do que qualquer coisa que eu já tenha visto, de escrever. Só que ela entra em redemoinho. Ela entra em redemoinho, ela passa pela parede e pela cadeira. Ela passa como se não existisse parede, como não existisse cadeira. Ela está passando nessa dimensão aqui. E simultaneamente, eu estou vendo um rapaz sabendo a mesma coisa. E você viu, simultaneamente você viu. Nós dois vimos simultaneamente aquela água passar. E eu, na hora, até pela minha falta de fé, talvez, ou pela minha surpresa, os discípulos estão vendo Jesus andando sobre as águas, achou um fantasma. Eu estou vendo o sobrenatural, também acho que é algo, sei lá, um fantasma, sei lá, eu repreendo. Eu estou repreendendo porque eu não estou entendendo. Depois que eu fui entender o que era isso. Mas aí, eu e ele falando, você viu, simultaneamente, a visão desse rapaz foi aberta, nunca mais se fechou. Naquele dia, ele hoje vê tudo aberto, ele vê aberto no Espírito constantemente. Eu vejo às vezes, ele vê constantemente. E o que acontece? Aí, a outra pessoa que estava com a gente viu uma coisa que ele não viu. Viu que, quando nós falamos, você viu a blusa do meu pastor que estava aqui em cima da cadeira, aquela água bateu, né? A blusa caiu no chão, a pessoa viu, porque nós não vimos, porque só vimos a água. Mas a outra pessoa viu que a blusa bateu e caiu no chão. Ou seja, aquilo que é da quarta dimensão, ele afeta se ele quiser a dimensão que nós estamos aqui, e se ele não quiser, ele não afeta. Está entendendo? Que loucura, Deus. É muito louco. E Deus queria me dar essa experiência para me dizer um princípio espiritual. Que aquilo que está na dimensão de Deus governa sobre aquilo que está na nossa dimensão. E isso eu tenho por experiência, por prova, por testemunho. O que eu estou passando para você. O sobrenatural é muito mais real. Ele pode passar por uma parede e não afetar a parede, passar por uma cadeira não afetar uma parede, mas fazer uma blusa cair da cadeira, porque ele governa sobre tudo aquilo que fez. Posso ouvir um amém? É demais. Isso é maravilhoso demais. O que Deus está nos ensinando. Então, eu quero te dizer com isso. É pela palavra, é do reino do Espírito, que tudo veio desse Espírito. É do Espírito governa. É do reino do Espírito que o Senhor Jesus diz que ele vem andando sobre as águas. Ele vem contrariando o vento sobre as leis. Densidade igual massa sobre volume, que significa que um corpo mais denso afunda no corpo menos denso. Você pode ver que eu gosto de física. Eu gosto, já estudei anos de física, de química, porque eu gosto desse tema. Já li livros ali de conceitos de relatividade do Einstein, de quântica e tudo mais, porque eu gosto desse tema. Eu acho maravilhoso, eu acho fascinante. Aquilo que os homens já conseguiram elaborar em suas mentes para entender algo que, no físico que transporta o sobrenatural. Eu estou te dizendo, os homens estão dizendo hoje que existem outras dimensões. Eles são corretos. Existem outras dimensões. Paulo é levado para o terceiro céu, como eu veio aqui. E ele ouviu coisas inefáveis que não é lícito ao homem pronunciar. Ele ouviu coisas do poder dessa criação de Deus. Agora, o que é maravilhoso em tudo isso? Por que você está falando tudo isso, pastor? Porque assim como Deus ele tem o poder criativo, ele fez o homem, a sua imagem e semelhança. Posso ouvir uma Deus? Ou seja, Deus também nos deu o poder de criar. Ele nos deu o poder de criar se entendemos os princípios espirituais de como as coisas são criadas no mundo. Eu e você precisamos entender esses princípios. Precisamos entender os 4 elementos da criação. Porque da mesma maneira que você cria algo bom, você cria um mundo bom, um mundo que elimina o caos, um mundo que elimina as trevas. Da mesma maneira, você pode criar um mundo mau.
um mundo ruim, um mundo onde o homem ele constrói coisas para destruir. Note, o mesmo cientista que descobre coisas maravilhosas sobre Deus é o mesmo cientista que constrói uma bomba atômica. Você está comigo aqui? Se vocês têm alguém teve a oportunidade de ver aquele filme Oppenheimer, alguém assistiu Oppenheimer aqui? Oppenheimer, temos mais científicos aqui. O resto eu não gosto muito de filme em cabeça, para entender. A gente pode falar de outros filmes também. Mas Oppenheimer, o cara começa a ter visões. Ele começa a ter sonho. Ele começa a projetar, ele começa a ver o funcionamento da bomba atômica na mente dele. Estão comigo? Vocês estão entendendo? Aquilo é real. Ele começa a transportar algo que a mente dele está criando, que ele está vendo como é que se faz. E ele transporta isso para o reino físico. Estão entendendo? Na nossa mente, na nossa cabeça, com as nossas palavras, com aquilo que nós criamos coisas que nós fomos feitos. A imagem e semelhança de Deus. E Deus compartilhou parte do seu processo criativo comigo. Isso é maravilhoso demais. Os maiores cientistas que descobriram maiores coisas, não é à toa que eram pretos. Isaac Newton, todos esses caras que descobriram cada deles eram cristãos. Voltando aqui para a palavra, senão nós vamos perder dos conceitos do conhecimento. Então, o visível veio existir daquilo que não existe. Glória a Jesus. Visível veio existir daí. E nós temos que entender para entender que um elemento importante é a palavra de Deus, que chama tudo isso a existência. Por isso, Jesus anda sobre as águas, por isso Pedro anda sobre as águas, quando Jesus diz para Pedro: vem, você crê? Então crê, Pedro. Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus fala para Pedro a palavra que fez o universo existir. Ele fala especificamente para Pedro: Pedro, vem. E Pedro sai andando no barco e anda sobre as águas. Isso é maravilhoso demais ou não é? Alguém aqui crê que Pedro andou sobre as águas? Eu creio. Você crê? É uma coisa maravilhosa demais que ele andou sobre as águas. Densidade é uma máxima do mundo. Não é possível pela metafísica. Mas Pedro andou. Pedro andou na dimensão do Espírito. Ele andou na dimensão que controla essa dimensão. Na verdade, é a palavra de Deus que controla tudo. É por ela que tudo é controlado. E por isso que é difícil para o cientista conceber o que está acontecendo. É difícil para ele imaginar, porque ele precisa de fé para crer que pela palavra tudo veio existir. E isso é difícil demais de você capturar na sua mente. Na nossa mente limitada, na nossa mente é muito difícil. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, eu vou ser rápido aqui nesse início. 5, 7 diz: visto que andamos por fé. Eu vou pegar um pouco antes aqui. Não, vamos só aqui mesmo. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, a tua visão do físico contraria um dos elementos poderosos de criar as coisas. A sua visão do físico te limita. Às vezes, até a tua visão do sobrenatural te limita. Às vezes, você não entende no sobrenatural nem você vê. Você pode estar limitado mesmo que esteja abrindo espiritual. Porque nós não andamos como que vemos, filhos. Nós andamos por crer. O crer vem antes de ver. Não o oposto. O ver não vem antes de crer. Na verdade, ver é uma outra linguagem espiritual. Então, existem linguagens espirituais. Eu vou te dar sequência hoje do poder criativo de Deus. Eu vou dar sequência para você de como você adquire o poder para criar coisas. Como você adquire o poder para ser dependente de outras. Como você adquire, como você acessa o poder de Deus, que nem mesmo existe todo o poder. Ele é onipotente, ninguém mais é onipotente. Existem os atributos incomunicáveis da glória de Deus. São 3 atributos incomunicáveis. Que incomunicável? A gente não pode ter 100% em nós. Atributo incomunicável número 1, ele é onisciente. Só ele conhece todas as coisas ao mesmo tempo. Conhece a palavra que vai ser dos nossos lados antes de nós dizermos. Só ele é onisciente. Só ele tem ciência de tudo a todo momento. Quando nós andamos no dom dele, no profético, na palavra da sabedoria, na palavra do conhecimento, nós conhecemos por um flash da mente de Deus algo sobre a vida da pessoa. Isso é um flash. Eu estou acessando a onisciência de Deus. Tocando em algo específico da onisciência dele. Tanto que fala que hoje nós conhecemos em parte.
Mas quando ele for manifesto, nós conheceremos como também somos conhecidos. Nós conheceremos abertamente, nós teremos acesso maior a essa onisciência de Deus. Qual é a onipotência de Deus? Ele é todo poder. Só ele tem o poder de criar e fazer o que ele quiser com todas as coisas. Amém, meus filhos? Só ele é onipotente. Nós acessamos o poder dele. Com palavras, com tudo que nós criamos, nós também acessamos o poder dele. Mas acessamos limitadamente o poder. Onisciência, onipotência e onipresença. Ele é o único que é presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Satanás finge que é. Ele fala com aqui, estou ali, ele faz um alvoroço aqui, outro lado, mas são demônios que ele espalha, porque ele não é onipresente. Aliás, a tecnologia hoje é para favorecer a onipresença daquele problema. Através de um celular, um dispositivo, nós estamos conectados uma vez. Isso aqui tem que ser usado para o algo bom, mas que vai ser usado para o mal. Vocês estão comigo aí? Você no GPS aqui é localizado. Se alguém quiser pegar um drone agora, mandar ele explorar todo esse lugar, ele manda. Eu quero um celular do pastor Marcelo. Ele sabe onde eu estou nesse instante, nessa hora. Ele manda um míssil aqui, estoura todo. Se eu quero estourar a igreja inteira onde ele está. Eu só todo esse lugar. Pela onisciência provocada pela tecnologia. Está comigo aí? Só que ele tem onisciência dos mundos. Ele não tem onisciência do tempo. Ele não sabe passar do presente e futuro. Ele é um ser limitado, limitado a esse tempo que nós estamos aqui. Glória a Deus, está comigo aí. Tendo dito isso, vamos para outro versículo aqui que eu quero falar com você. Hebreus 11, 27. Está viajando comigo aí? Glória. Está na viagem aí, apertou o 5, está comigo aí na viagem? Ela vai ser importante para você. Diz que pela fé, Moisés, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a glória do rei. Antes permaneceu firme, como quem viver aquele que é invisível. Ninguém jamais viu a Deus. Homem nenhum viu a Deus. Nenhum homem viu a Deus e poderia viver, tanto que o próprio Moisés fala, que mostra a tua glória. E ele fala, nenhum homem viu a minha face, Moisés. Então ninguém vai dizer que viu. Ele pode ter visto uma bola de luz, ele pode ter visto uma glória do trono, mas Deus é tudo viu. Então Moisés andou como quem vê aquilo que é invisível. É que anda vendo aquilo que é invisível, em outras palavras, está andando por fé e por vista. Amém? É assim que se anda. E também no versículo 6, ele diz, no próprio Hebreus 11, diz no versículo 6, que de fato, sem fé, sem esse atributo, sem tudo esses 4 elementos, é impossível agradar. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, porque não é que ele existe, creia que ele é. Ele é o eu sou. Ou melhor, ele é eu serei e serei. Sabe por que ele é o que serei? No original a palavra eu sou. Deus falou para Moisés, eu sou. Quando perguntar aos filhos de Israel quem foi que te enviou, quem vou dizer eu que me enviou? Ele disse, você vai dizer, eu serei e serei te enviou. Por que eu serei e serei? Porque Deus é o único que tem controle sobre o futuro. Aquilo que ele diz já é hoje e amanhã. Amém? Na verdade, ele está falando da história do tempo. Por isso que passado, presente e futuro para ele simplesmente não existe. Mas ele tem controle sobre a eternidade. Ele fala, eu serei o que serei. Porque eu sempre serei, eu sou eterno. Na verdade, ele é o pai da eternidade que criou a própria eternidade. Eu estou te dando a dimensão da altura, do profundidade da grandeza. Ele é maravilhoso demais. E ele quer te dar, ou fazer você participar dessa grandeza. Isso é lindo. Então ele está dizendo que de fato se é impossível agradar a Deus, por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é o eu sou e que se torna recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Em Hebreus, ainda no livro de Hebreus, que é um livro riquíssimo, Hebreus capítulo de número 1, no versículo de número 1 a 3. Vamos antecipar. Versículo 3. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória
e a expressão exata de Deus, sustentando todas as coisas no universo, Sol, luas, estrelas, galáxias, sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade no reino invisível que nós não vemos. E ele é Senhor sobre o céu, a terra e tudo que é debaixo da terra. Ele é Deus sobre tudo. Glória a Deus, aleluia. Ele sustenta tudo pela palavra. Na verdade, a palavra dos 4 elementos é o mais poderoso. Ele é o mais magnífico de todos. Só que se você não tiver fé, a palavra que está na sua boca não passa daqui. Se você não acreditar naquilo que você está dizendo, a palavra que sai da sua boca, ela é semeada e ela morre aqui no meio. Por isso que Deus trabalha com um tipo de solo. Ele fala que um solo é uma semente que é a palavra que está na beira do caminho. E vem as aves dos céus demônios e roubam pela palavra. Porque ela é rasa. Se eu sou raso na palavra, vem um demônio no culto e me rouba. Isso aqui é uma coisa muito curiosa, muito difícil para a geração atual. Prestar atenção. Muito difícil. Por que é muito difícil? É comprovado que o primo dela, que era professor, aliás, o primo dela é um gênio, né? É do gênio. E ele é um biólogo, assim, grande também, cristão. Ele dá aula super interessantes na faculdade. Só que ele começou a dar aula para adolescentes e ele percebeu algo. Que por que isso é comprovado cientificamente? Como todos os adolescentes já nascem nesse negócio. Então, o celular, ele não consegue ter atenção em nada que não seja a tela, porque a tela tem uma atenção. Os neurocientistas dizem que você não pode expor crianças de 1 a 6 anos ao celular. Depois dos 6 até os 12 ou 13 anos, só 2 horas por dia. Para que ela não fique viciada nisso. E quando ela fica viciada nisso, ela não consegue prestar atenção em mais nada. Nada estimula. A gente consegue passar 3 horas assistindo uma minissérie. Às vezes maratona numa madrugada inteira não é. Nunca ninguém maratonou aqui uma minissérie na madrugada. Alguém aqui já maratonou? Quem já maratonou na madrugada? Você quer te ver? Eu também. Eu estou levantando a mão, não fica com vergonha de levantar. Parece que eu não posso ficar. Eu estou maratonando na madrugada. Já maratonei com você. É horrível. Mas quando a gente está no culto, você só falou 20 minutos. Meu Deus, posso mais aguentar. Eu estou falando para vocês, queridos, coisa de eternidade. Eu estou entregando para vocês mistérios do universo. Eu estou entregando para vocês mistérios da criação. Revelado a nós. Revelado. Eu amo a revelação de Deus. Eu amo a revelação. O meu prazer é no sobrenatural. Eu sou sobrenatural e levo pessoas a serem sobrenaturais. Glória a Deus. É assim que nós andamos. Nós vamos sobrenatural. Nós temos visto é aqui mesmo. É conosco. Por que é conosco? Nós cremos. A história é simples, não tem nada de especial não. Nós só cremos. Porque quando você não crê, você se limita àquilo que Deus quer fazer. Muito bem. Aí eu estava dizendo, esse primo dela faz aula com mecatrônica. Eles fazem os meninos criarem sistemas para mover o carrinho. Aí, na robótica, mecatrônica, robótica, mecatrônica e robótica é a mesma coisa. Mecatrônica e robótica. Entendeu? Eles criam um sistema. Quando eles criam um sistema, o professor viemos aqui, ó, já criou um sistema. Ele fala, você vai fazer o carrinho andar? Não, pastor, não é só para criar o sistema, está aqui, ó, professor. Ele parou de dar aula todos os dias. Ele falou, eles não têm interesse. É uma geração que não tem interesse. Uma geração sem interesse não tem interesse. Sabe por quê? Porque você é espiritual, você é sobrenatural, ok? Não deixa a sua mente ser levada cativa aí pelo inferno, não deixa. Cuidado com o celular, você pensa que eu muito mal. Ele é muito bom e muito mal. Ele é muito bom porque ele me permite fazer muita coisa. Ele me permite ter um aplicativo aqui, uma Bíblia, que eu vejo no original. Mas ao mesmo tempo, ele me tira da mesa com a minha esposa, com a minha filhas. Está entendendo como pode ser bom ou ser mal? O bom ou mal é como você usa aquilo que você tem. Amém? É isso que é ser bom ou mal. Muito bem. Hebreus capítulo de número 12, nós estamos falando de universo, não é?
Estamos falando da realidade do de cima que é maior do que baixo. No capítulo 12, eu quero falar, tem uma nova cidade, uma nova Jerusalém. Essa cidade, ela não é uma cidade física, uma cidade espiritual. Essa cidade é formada por pessoas. Repita comigo, essa cidade ela é formada por pessoas que conhecem os princípios que esse pastor está ensinando. Essa cidade é formada por pessoas. Ela não é uma cidade física, ela não é Jerusalém física. Quem está esperando o terceiro tempo você construir lá, está esperando a coisa errada. Vou te provar isso. Antes de abrir Hebreus 12, segura Hebreus 12. Vou colocar meu celular que agora vai ter motividade. Abre Apocalipse 21. Apocalipse 21, chegou? Chegou? Vocês estão na pegada aí? Vamos! Vi novo céu e nova terra. Um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a uma cidade, a nova Jerusalém, que descia do alto do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. A nova cidade, a nova Jerusalém, é a noiva. E quem é a noiva? A igreja. A igreja, muito obrigado, Gabriel, que tem alguém aqui na velha guarda, que está prestando atenção. A noiva do Cordeiro é a igreja. A nova Jerusalém é composta por pessoas que somos nós. Está comigo aí? A nova Jerusalém é a noiva, é a cidade, é onde Deus vai habitar. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Ele escolheu habitar em você. Posso ouvir uma bem, glória a Deus? Ele diz aqui, vi também a cidade santa, então ouvi grande voz ainda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Glória a Deus, aleluia. Essa nova cidade que está sendo construída, ela vem do céu. E ela é composta por cristãos como você, que são a noiva do Cordeiro. Amém? Amém? Está aprovado aqui para vocês? Então agora abre Hebreus 12. Hebreus 12. Pastor, você vai chegar em tudo isso. Nós estamos criando um processo na sua cabeça. Eu estou criando algo na sua mente. Eu estou construindo algo em você nessa noite. Eu estou construindo um poder de Deus na sua vida. Eu estou construindo você uma ótica espiritual. Eu estou construindo você uma forma de ver o reino do Espírito, habitar o reino do Espírito, sentir o reino do Espírito, se projetar no reino do Espírito. É isso que eu estou construindo aqui. Muito bem. Hebreus capítulo 12, a partir. Eu não ia ler aqui, mas eu vou ler. Olha, versículo 18. Não tendo chegado ao fogo palpável e ardente, e a escuridão e as trevas e a tempestade, isso aqui é uma analogia. É uma analogia, algo essa expressão, algo sobre o Sinai, aonde fumegou, onde havia trevas, e ao clamor da trombeta e ao som de palavras tais, que quando os ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado, até um animal se tocar o monte será apedrejado. Isso aqui quando Moisés está subindo, estão comigo aqui, todo mundo consegue entender esse ponto aqui. Muito bem. Na verdade, de tal modo era o rico espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e tremo. É um contraste entre o Sinai e o Sião, dois montes de Deus. Mas tendo chegado ao monte Sião, que aqui é o monte espiritual, onde está a nova Jerusalém, que vai descer do céu. Ela não está no Sinai, ela está no Sinai. Deus desceu no Sinai e houve trevas, mas aqui ele vai descer, vai ter uma luz que vai incendiar todo mundo. Não vai, nessa cidade não há necessidade do sol, porque a glória de Deus ilumina a cidade. Você pode dar uma glória a Deus? Mas tem que chegar na cidade de Deus, e a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjo, e a universal assembleia, que mais está aqui? E a igreja dos primogênitos, arrolados no céu, e a Deus, então a igreja está lá no Monte Santo, no Sião de Deus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados,
a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da expressão que fala coisas superiores ao que fala o sangue de Abel. Eu quero agora, a partir daqui, que você preste muita atenção. Tente cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos diz palavras de advertência, nos adverte. Aquele cuja voz abalou, a voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Deus vai abalar a terra e o céu. Nosso firmamento aqui, está comigo aí? Essa terra que nós conhecemos será completamente abalada e o céu que nós estamos vendo será completamente abalado. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. As coisas que nós não vemos, elas não são abaladas. Nós ouvimos amém, glória a Deus. Você está comigo? O céu de Deus ele está abalado. O trono de Deus ele está abalado. A terra que ele criou, o céu que ele criou, que nós conhecemos aqui, tudo será abalado. Tudo será desfeito. Essa terra, o céu que nós conhecemos em Apocalipse 6, versículo 14, se eu não me engano, esses 14, diz que esse céu, as estrelas cairão no firmamento e baterão na terra. Os homens se esconderão em cavernas com medo do dia do Senhor, no dia do Cordeiro. Pedro diz que essa terra passará, foi feito em todo estômago, uma grande explosão. Passou. Porque das coisas que não são abaláveis do céu, tudo que existe aqui na terra será abalado. Amém? Por isso que nós não seremos abalados se nós construirmos as coisas que construímos do céu e não na terra. Amém? O homem gasta tempo construindo coisas nessa terra que vai ser consumida. Debaixo desses céus que serão consumidos. Mas não gasta tempo construindo coisas espirituais. Está comigo? Na verdade, essa própria terra, ela tem um fundamento que nós não vemos. Porque no fundamento do reino espírito está em Salmos, capítulo 102. Salmo 102. Pastor, por que tudo isso é importante? Você já vai saber. Mas eu preciso te dar um pano de chão para você poder entender a revelação. Salmo 102, no versículo de número 25 ao 27 diz: em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra. A terra não tem fundamentos. A terra foi fundada em cima de algo. A terra não foi fundada no espaço, não a bola santa do espaço. A terra tem fundamentos que são construídos no reino do princípio que nós não vemos. Quem construiu esses fundamentos? O próprio Deus. E os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles, o céu e a terra, envelhecerão como uma veste. Como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, é sempre o mesmo. E os teus anos jamais terão fim. Alguém pode dar uma isso aqui, mano? Em 1 Coríntios, capítulo 3, ele vai dizer como é essa construção espiritual. Em 1 Coríntios, capítulo número 3, ele diz que há um edifício que está sendo formado, e esse edifício é formado pela palavra de Deus. Um semeia, o outro rega, mas o crescimento, ele vem de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo, deixa eu pegar aqui, que eu não peguei, não anotei. Mas aqui, ó. Eu plantei, versículo 6, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus sois vós. Alguém aqui é edifício de Deus? Alguém aqui é Nova Jerusalém de Deus? A Bíblia está dizendo que nós somos edifício de Deus. Agora, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica,
Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Qual é Jesus? Glória a Deus. Tudo que nós lançamos sobre a palavra. Por isso que uma casa construída em cima da palavra, ela não é a palavra ainda que vem de chuvas, sejam as chuvas de tempestade ruins, que vem para destruir, sejam as chuvas boas de avivamento, que vem para levantar de uma forma ou de outra. Uma casa construída com fundamento sólido, a palavra de Deus, de edifício celestial, ela nunca será abalada, ela não é abalada. Amém? Entenderam até aqui? Muito bem. Se já entenderam até aqui, agora vamos entrar no poder da criação. Em Gênesis, capítulo de número. Glória a Deus. Agora eu começo a narrar pessoalmente. Eu presto atenção. No princípio, se criou a palavra para. Esse criou é chamar a existência que não existe. Essa palavra no hebraico. Deus dos céus e a terra. Deus criou a primeira coisa que criou os céus e a terra. Não foi a terra criada depois de milhões de anos da explosão. Quando Deus criou, já criou tudo formado. Céus e terra. Então Deus está criando os céus e terra. E vai dizer como ele. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, na sua tradução está dizendo, pairava por sobre as águas, mas no original é chocava sobre as águas. Então Deus está criando algo que o Espírito de Deus está no meio do caos. Existe um caos. Existe algo desordenado, existem trevas sobre a terra. E Deus está criando algo a partir do caos. Ele criou primeiro o céu e uma terra, mas esse céu e essa terra era sem forma e era vazio. Só que o que está projetado dentro do coração de Deus vai ser expresso naquilo que ele está criando. E então ele diz, o Espírito de Deus chocava sobre essa terra. Chocava o quê? Ele chocava algo. Ele chocava uma semente. Ele chocava algo lá da eternidade. Ele gerava algo. O Espírito Santo que opera junto com Deus. Você pode provar isso por vários momentos. O Espírito Santo, ele crê no que Deus diz. Você só pode gerar algo quando você crê. Nada é gerado quando Deus diz. Você não cria nada se você não. Há pessoas que são derrotadas no dia a dia, no mundo, porque elas não creem nas coisas, não creem no que ela está fazendo. Ela não crê nos projetos dela. Ela pouco constrói, porque ela já não crê. Mas as pessoas que creem, mesmo que do mundo, elas criam coisas. O Thomas Edison crê que um dia ele traria a luz. E nós experienciamos hoje, depois de 1000 tentativas, na 10ª tentativa, ele conseguiu trazer luz. Entende isso? Ele criou algo que acreditava. O Espírito Santo acredita no que Deus diz. Aliás, o que Deus diz no princípio, João, entendendo esse mistério, ele diz no princípio era o verbo, era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era o próprio Deus. João está pegando Gênesis 1. Está trazendo uma nova compreensão. Todas as coisas foram feitas por ele, como a palavra, e sem ele nada do que foi feito. Então a palavra trouxe tudo a existência. O que é a palavra? O que Deus diz. O que Deus diz, o Espírito Santo acredita. Quando você acredita no que alguém diz, você está produzindo de você fé. A fé dele pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Que palavra que ele está ouvindo? Que palavra que o Espírito Santo ouviu? Haja luz. Quando o Espírito Santo ouviu, haja luz. Deus falou, haja luz, Deus não pode mentir. Então eu pego essa palavra que Deus disse, e eu acredito nela, e eu vou chocar ela dentro de mim. Eu vou gerá-la dentro de mim. Eu vou fazer, eu vou engravidar dessa palavra. Eu vou possuir uma mulher que fica grávida, ela não recebe uma semente, e ela engravida, e a água é gerada dentro dela, mesmo se ela saber direito como isso é gerado. Como é que o Espírito é isso? Deus diz.
Alguém ouve e crê. Quando ele ouve e crê, a vida vai ser gerada dele. Então, quem que sai de dentro do Espírito Santo? Posso ouvir aqui? Vem a luz, algo no reino do Espírito. Esse é o poder criativo de Deus. Então, a fé que ele ouve. Alguém ouve algo. Nesse caso, o Espírito Santo ouve algo. Ele acredita naquele algo. Vai para o coração, vai para o meio dele, vai para o cérebro dele, vai dentro dele. Ele não está acostumado por aqui. Gosto muito do Salmo 39:3. Enquanto eu meditava na tua palavra, ateus, fogo no meu coração. Você fala para Deus, como é que desce a mente do coração? É quando você quer dele. Por isso que para um cientista é difícil, porque ele anda por vista e não por fé. Mas nós andamos por fé e não por vista. Eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para ver. E aquilo que eu creio, eu começo a projetar no reino do Espírito. Eu começo a ver no reino do Espírito. E quando eu vejo algo no reino do Espírito, eu vou te provar que Deus estava vendo tudo isso. Quando você vê esse algo, você começa a declarar esse algo que você vê, que você viu, que você ouviu. São os 4 elementos. Ouvir, crer no coração, ver no Espírito, declarar com a boca. São os 4 passos, os 4 processos de Deus. Então, algo é gerado e vem a luz do reino do Espírito. Amém? É assim que você traz o reino do Espírito. É assim que Deus fez. O que Deus está movendo? Como é que você pode dizer que Deus está movendo algo, pastor? Aqui só está vendo ele dizendo, o Espírito Santo ouvindo, algo sendo gerado e vindo a luz. Mas em Isaías, capítulo 45, Isaías vai entender algo que está acontecendo aqui. Primeiro ele falou que criou os céus e a terra era sem forma e vazia, era caótica. Posso ouvir que a terra era um caos? Sim ou não? Mas Deus criou esse caos. Mas ele criou esse caos para construir algo em cima desse caos. Isaías, capítulo 48, versículo de número 18, se eu não me engano. 45, 18. Porque assim diz o Senhor que criou para, chamou a existência de onde não existe, os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Você pode dar uma vergonha? Ele não Deus cria algo. Ele fala que esse algo não está bom assim. Eu preciso aperfeiçoar esse algo. Eu preciso de gente habitando. Eu preciso de árvores, eu preciso de água, eu preciso de seres, eu preciso de animais, eu preciso de peixe, eu preciso de aves, eu preciso do homem para governar com Cristo que eu estou criando. Eu preciso do homem que eu estou compartilhando com ele, o mesmo poder de criação que eu tenho. Aliás, queridos, os seres espirituais, eles sabem muito bem disso. E é por isso que os seres espirituais trabalham com você com 2 coisas: informações ruins, informações negativas, informações mentirosas, falsas profecias. O inferno te limpa com essas coisas para você gerar outras coisas. Gerar coisas ruins. Vou te mostrar como Deus ensina esse poder de criação. Você já entendeu 4 elementos? Primeira coisa, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve e você crê no coração, você começa a ver o que Deus diz. Você começa a ver aquilo que acontecerá ainda que não exista. E aí você começa a pronunciar na direção daquilo que você ouviu e creu. Estão comigo aqui? É assim que se cria a coisa. Esse é o poder da criação explicado na obra do homem. Pastor, me prova que Deus vai fazer isso outras vezes também. Tá bom. Então venha comigo em Gênesis, no capítulo de número 15. Abraão, o pai Abraão, o pai da fé, ele está vivendo um momento de não fé. Abraão está vivendo um momento de incredulidade. Abraão está vivendo um momento caótico. Diga comigo, Abraão está vivendo um caos. Alguém tem um problema difícil para resolver? Será que alguém aqui nesse lugar hoje tem um problema difícil para resolver? Tem algo que para você se tornou um caos? Tem algo que para você é vazio? Às vezes a sua vida espiritual é vazia. Às vezes eu não percebo o espiritual. Às vezes o que me preocupa, o que me prejudica, é que eu não consigo projetar no meu espiritual. Eu venho no físico. Meus alicerces estão firmados no físico. Deus quer arrancar você do físico. Ele quer levar você para o sobrenatural nessa noite. Você vai por mim? Então eu vou falar com o não respeito do caos. Ele recebeu uma promessa. Que no princípio
A promessa era sair da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para o te mostrarei. E te fará uma grande nação. Eu bendizer os que te bendizer. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti, Abraão. Serão malditas todas as famílias da terra. Amém? É uma promessa muito forte, assim. Abraão vai. Quando ele vai chegar na terra, leva a família, o pai morre no caminho, Deus dá um jeito de começar a ajudar Abraão, porque está muito com problema nesse início da trajetória. Deus vai, recolhe o pai dele, recolhe o meio do caminho, e ele vai ainda com Ló. Ele deixa Ló mais um pouquinho para ensinar Abraão como é o caminho. Você levar com você na terra da promessa alguém que não crê como você. Está comigo aqui? Alguém que está olhando para as coisas do Cristo, Ló olhou as campinas de Sodoma e Gomorra, e ele quis, ele desejou aquele terreno, que era físico, que era carnal. Era isso que Ló desejava. E por isso ele vai sucumbir por aquilo que ele desejava no físico. Ele está gerando algo ruim. A visão de Ló, ele está andando por vista e não por fé. Abraão está andando por fé e não por vista. Posso ter uma meia aqui? Então Abraão vai, só que ele chega lá, tem fome na terra. Não crê ainda. Não cria uma promessa. Ele ouviu, mas não creu. O que ele faz? Vai para o Egito. Leva Sara com ele. Leva aquela que seria a mãe de Sara com ele. Coloca ela debaixo do Egito. A Bíblia diz que por causa desse filho de Abraão, que tinha a promessa. Quem carrega a promessa, se ele erra, todo mundo vai sofrer consequências. Está ouvindo comigo? Amém? Só que Deus não desistiu dele da promessa. Posso ver outra vez aqui? Deus ainda vai trabalhar Abraão. Então Abraão vai. Está com Sara lá no Egito. Deus fala: por 5 anos vão ficar escravos. Porque ele está dando Sara para o Egito. Ele vai falar isso aqui, no desenrolar do capítulo 15. Mas, ele traz Abraão no Egito, bota ele de novo na terra da promessa, faz ele se separar de Ló. Ele se separa de Ló, mas o filho veio. O filho veio. A promessa não veio. Então, Deus agora vai ensinar Abraão a trazer a promessa do reino do Espírito para o reino físico. Amém? Vamos ver se os princípios estão aqui. Veja aqui. Depois desses acontecimentos, capítulo 15, versículo 1, veio a palavra do Senhor a Abraão, depois que ele se separou de Ló. Numa visão, ele disse: não temas, Abraão, eu sou o teu Espírito. Para de beber. O teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos, perder da minha casa, eu da nascer Eliezer? Há um caos aqui. Eu vou ter que perder. Eu vou ter que levantar logo no lugar do meu filho. Um Damasceno, alguém que era da raça, que não era da promessa, não veio do meu nome. Alguém que o Senhor me prometeu, mas não chegou. Então, eu vou levantar esse aqui, deixa eu dar um jeito na promessa. Deixa eu dar um jeito, porque o tempo das coisas não se cumpriram. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse teu herdeiro, mas aquele será gerado de ti, será o teu herdeiro. O primeiro homem, no reino físico, não gera nada. Abraão vai gerar algo no reino do Espírito, de você, eu vou arrancar o herdeiro. Como é que Deus vai arrancar? Então agora ele vai dizer: a isso respondeu, então primeiro Deus dá uma palavra, que Abraão vai crer. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, esse será o teu herdeiro. Posso ter uma vez aqui? Eu vou gerar de ti. Então, inclusive, até fora diz: olha para os céus, e conta as estrelas, se é que tu podes. E ele disse: será assim a tua posteridade. Agora que você ouviu a minha promessa, creu nela, começa a olhar e declarar sobre ela, que ela vai virar luz. Ele creu no Senhor, ele creu no coração, ele isso foi imputado para a justiça. Você pode dar uma olhada aqui? Está vendo o princípio de Deus da criação sendo simplificado para Abraão, mas não está escrito, pastor. Romanos capítulo de número 4. Romanos 4. Diz que por parte de multidões eu chamei a Abraão. Atos, Romanos. Abraão vai começar a governar sobre o físico. Deus precisa dessa experiência para o pai da fé, porque nós somos filhos de Abraão através de Jesus Cristo. Deus quer transformar a gente também em filhos da fé. Aqui diz que, por parte de muitas nações te constituí, versículo 17 de Romanos 4, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Está vendo como ele chama a existência? Abraão esperando contra a esperança dele.
para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, não podia ter mais filho, e idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Como ele se fortaleceu? Dando glória a Deus. Aleluia. Dando glória a Deus. Então ele creu. Estava no coração dele, se creu, foi cuidado por justiça, ele viu, olha as estrelas do céu, olha quantos filhos você tem lá, e ele pronunciou, glória a Deus, eu vou ter filho, glória a Deus, ele está vivo, glória a Deus, fechou as estrelas, glória a Deus, ele vai chegar, ele não se enfraqueceu, ele criou contra a esperança de não poder ter filho, ele foi pronunciando, ele foi puxando, ele foi fazendo, e veio a existência, glória a Deus, e está vivo. Você glória a Deus, esse é o processo de Deus. Só que da mesma maneira que é o processo de Deus, que é o processo do diabo. E aqui está a minha atenção a você. Porque é o seguinte, ou você ouve a Deus, ou você ouve o diabo. Ou você ouve a palavra de Deus e cria tudo o que Deus te diz. Ou você ouve a palavra do diabo e cria outros mundos segundo a palavra do diabo. É isso que o Senhor Jesus diz em João, capítulo de número 10, ao lado comigo. João, capítulo de número 10. Eu estou chegando no final da mensagem, estou pulando um monte de coisa aqui, porque senão nós íamos ter que maratonar na madrugada. Mas como vocês não estão para a madrugada, eu vou ficar aqui mesmo no planeta Terra com vocês, sem navegar muito. João, capítulo 10. Em verdade vos digo que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas só abre por outra parte. Esse é o ladrão que São Tiago. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque ele conhecem a voz. As ovelhas de Deus estão acostumadas a dar pela promessa de Deus, pela voz de Deus, por aquilo que Deus diz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Posso ouvir um amém aqui? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10, diz que há muitas vozes, e nenhuma das vozes que existem no universo sem sentido. Todas as vozes têm um porquê de ser. Existe a voz de Deus, existe a voz do diabo e dos demônios, existe a voz da sua própria alma, dos seus próprios desejos, daquilo que você gosta, daquilo que você quer. Existe a voz da multidão, a voz do povo, que não é a voz de Deus. A voz de Deus é diferente da voz do povo. Não é essa. Então, existem muitas vozes. E aqui, 1 Coríntios, capítulo 14, sobre o dom profético, que Deus está dizendo, é que nenhuma dessas vozes que existe no Espírito é sem sentido. E da mesma maneira que entra o bem em nós, você gera o bem, em Tiago, capítulo de número 1, você vai ver que o mal também é gerado pelo mesmo caminho. É o mesmo caminho em Tiago 1, versículo 13. Diz que existe um caminho de trevas. E por isso que você pode criar um mundo bom, você pode criar um mundo ruim, dependendo daquilo que você deseja. Versículo 1, capítulo versículo 13 diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tem. Se existe uma coisa ruim, se existe uma coisa contra os princípios de Deus, se existe uma coisa contra a palavra de Deus, meu amado, minha amada, Deus não está produzindo. Deus não produz uma fonte mal. Deus não produz as obras da carne. Ele não produz prostituição. Ele não produz divisão, facção. Ele não produz inimizade por fins. Ele não produz idolatria. Não produz essas coisas. Deus não produz. Se você está engravidando dessas coisas, não produz rebelião. Deus não produz esse tipo de coisa. Se essas coisas estão sendo produzidas, apresentadas para você,
Eu quero dizer para você que Deus, ele não é tentado pelo mal e ele. Aliás, Deus te leva para ser tentado. Como ele levou o Senhor Jesus Cristo a ser tentado quando ele queria ver a palavra que estava dentro do coração do Senhor Jesus. Amém? Ele disse que quando Jesus foi batizado pelo Espírito Santo, e Deus disse do céu: "Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, eu hoje te gerei. Eu gerei um filho. Pelo Espírito Santo do ventre de Maria, eu gerei esse filho." Então, esse filho foi a luz. Então, agora o Espírito Santo conduz ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deus não tenta, ele conduz Jesus para ser tentado. E você, quando está no deserto, ele diz que eu te levei para o deserto, do capítulo 1, para te provar, para saber o que está no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Quem guarda os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, este é o que me ama. E se alguém me ama, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. As bases de Deus são bases do amor de Deus. O amor de Deus, ele diz, o fruto da carne são esses que eu acabei de dizer, mas o fruto do Espírito é amor, paz, benignidade. Então, é verdade que quando Satanás tenta o Senhor Jesus, oferecendo glória dos reinos da terra, ele diz: está escrito, Satanás, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só adorarás, posso que poder glória a Deus. Ah, se você é filho de Deus, então manda essas pedras se transformarem em pães. Se você tentar, como ele está respondendo, eu tenho palavra dentro de mim. Ele está respondendo cada palavra, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da onde? Da boca de Deus. Eu estou vivendo no outro mundo. Eu não estou vivendo no mundo físico, porque quem é suscetível ao físico, ele vai cair. Todos que são suscetíveis ao mundo físico vão cair, vão ser da promessa, vão errar, porque estão suscetíveis a que o diabo diz. Eles não são guardados de si. A palavra de Deus, a promessa de Deus, o que Deus espera dele. Muitos nem conhecem o que Deus espera deles. Jesus sabia desde o princípio que ele tinha que vir, tinha que morrer na cruz, tinha que ressuscitar no terceiro dia, que toda a obra dele precisava ser completa. Glória a Deus. Quando os discípulos, investidos pelo apóstolo de depois de Pedro acertar, Jesus perguntava: quem diz os homens que eu sou? Quem diz aí? Eu estou respeitando os dizem, diz o profeta. Jesus pergunta: eu quero saber de vós, o que vocês têm ouvido que eu sou? O que vocês, meus filhos, têm ouvido que eu sou? Pedro diz: tu és o fundamento, tu és o Messias, tu és quem eu por vir, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus fala para ele: Pedro, você obedece como a Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas você ouviu a voz do céu e a construção agora vai ter existência dele, porque o pedaço, você não é mais do céu. Agora tu és um pedaço de pedra. Sobre este fundamento que você acabou de dizer que eu sou Cristo, eu vou construir a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está vendo como Jesus está ensinando Pedro? Porque Pedro ouviu Jesus e creu nisso. Algo está acontecendo, sendo produzido na vida de Pedro. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus revela pela primeira vez na vida da igreja. Você pode dar aleluia, glória a Deus. Olha que tremendo que é isso. Só me nasce com isso, Jesus fala. Mas eu tenho que morrer. Os discípulos. E eu vou ressuscitar ao terceiro dia. É necessário que isso aconteça. Pedro disse para Jesus: Senhor, não preciso contigo. Para que isso? Agora Pedro não estava ouvindo a voz de Deus. Ou ele está ouvindo a voz do diabo que queria que Jesus fosse para a cruz. Ou ele está ouvindo a sua própria voz para aquilo que ele amava, que ele gostava. Eu me dou bem com ele. Como é que ele vai agora fazer isso? E pior, está ouvindo a voz do seu próprio coração dizendo: eu sei agora o que dizer para Jesus. Na verdade, agora eu, Pedro, que sou discípulo, me tornei maior que o meu mestre. E eu vou dizer para o meu mestre: o espírito do orgulho entra em Pedro. E Jesus fala para ele: arreda Satanás. Porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. É possível que o discípulo de Jesus ore e escute o vento do Espírito. É possível que o discípulo de Jesus ore e escute o vento do Espírito. Está comigo aqui? Você gera para o bem ou você gera para o mal. A escolha, meu filho, minha filha, ela é sua. Ela é sua. Se você não tiver bem embasado como o Senhor Jesus,
sendo tentado no deserto, você vai criar o mal. É um fato. Se você está embasado na sua própria potência, nos seus próprios desejos, nas coisas que você quer, no evangelho que você quer ouvir, no tempo de palavra que você quer ouvir, se você ficar embasado em você mesmo, a produção que Deus vai produzir no reino do Espírito é para o mal. Ele vai continuar aqui no Tiago. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria, versículo 14 do Tiago, sua própria conquista, quando essa o atrai e seduz. Então a conquista, depois de haver concebido, está vendo que você já, você desejou algo, você começa a olhar aquele algo, vislumbrar aquele algo, você gera aquele algo que você, a conquista, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera. Amém? Você gera vida ou morte, por aquilo que você ouve, por aquilo que você vê, pela forma como você ouve, pela forma como você vê, você gera o bem ou você gera o mal. Eva disputava de Adão. Em Gênesis, capítulo de número 3, Eva havia disputado do próprio Adão. Estou chegando no final da mensagem, tá bom, filhos? Em Gênesis 3, Deus tinha dito: olha, Adão, eu quero que você cultive, que você guarde o jardim. Houve duas falhas de Adão. Em primeiro lugar, não discipulou de ir com a sua esposa, justamente no lugar da palavra. Ela não tinha palavra. Quem não tem palavra está à beira do precipício. Quem não guarda a palavra no coração, uma coisa é aquela palavra aqui, e a outra coisa é aquela palavra aqui. A palavra dentro do teu coração, produzida de fé. O que Jesus responde para Satanás é uma palavra produzida em fé. É palavra concebida, é palavra gerada. Pastor, fala a diferença para mim de uma palavra concebida e uma palavra não concebida. Uma palavra não concebida que é verdadeira. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Mas, pastor, eu não senti enfermidade, me dói o corpo. Eu estou, sei lá, com câncer, estou com uma enfermidade aqui. Mas a palavra disse que ele levou a enfermidade. Como essa enfermidade pode andar no corpo se ele já levou? Só uma pergunta para nós. Resposta dessa pergunta. Uma coisa é ter a palavra aqui no conhecimento. A outra coisa é a palavra estar engravidada dentro de mim. Como uma pessoa curada, quando a palavra se manifesta na mente, entrou na cena do Espírito, acompanha a fé. Ele olha com fé. Eu estou vendo aqui na doente, mas não vai por mais. Eu estou saindo aqui porque está escrito. A palavra diz que ele tomou a enfermidade e a dor. Essa dor não pode vir aqui. Então sai fora em nome de Jesus. Está entendendo? Você concebeu. Eu fui concebido de pedra dos ricos, de uma pedra dos ricos. Deus, o profeta fez uma bola de fogo lá no dia que eu me converti. No dia que eu me converti. Eu fui curado no dia que eu me converti com a bola de fogo. Deus querendo me batizar no Espírito Santo. Ela falou: eu não vou utilizar o Espírito Santo, você para me ensinar essa igreja. Mas eu estou vendo uma bola de fogo. Deus quer consumir você pelo Espírito Santo. Porque desde o primeiro dia que eu fui chamado, eu fui chamado para ser batizado. Está entendendo isso, filho? Há um chamado sobre a sua vida. Você precisa extraordinar, precisa conhecer. Para saber quem você é no Espírito. Senão você é suscetível. Aquela pedra dos rins foi embora. Anos depois, volta a pedra dos rins. Eu estou no jejum, eu queria fazer jejum de 40 dias. No 40 dia, começa a me cobrir. Eu falo, Senhor, a primeira pensamento que tem na cabeça, o diabo lançando certo. Vai no médico, toma soro, busca o pano na veia, busca o pano na veia, vai lá. Vai ter que abrir como jejum, vai lá, come alguma coisa, vai tomar esse negócio sem nada no estômago, já está quarto dia de jejum. Vai acontecer com você, com quem paga na marca. Tem um monte de pensamento na minha cabeça. Eu falei, não. Certamente o Senhor tomou sobre si as minhas enfermidades. As minhas dores o Senhor levou. Essa dor não tem direito de estar aqui. Sai da dor agora em nome de Jesus. E para a glória de Jesus, curado na mesma hora. Está entendendo, filho? Está entendendo como é que funciona? Pastor, você toma mais remédio para a dor de cabeça? Às vezes não. Depende, uma mão no braço. Estou passando por cima da agora já tenho uma fé no meu coração. Eu não tenho mais dor nesse braço. Toda dor foi levada na cruz. Foi reconstrói tudo aqui no meu braço. Em nome de Jesus, a partir de agora não haja mais dor no meu braço. Em nome de Jesus. Amém. E daqui a pouco vai passar essa dor porque eu já tenho isso. Amém? Então, em Gênesis 2, Abel não cultiva o jardim. Ele não ensina a palavra para ela. Ela titubeava na palavra. Todos nós que titubearmos na palavra. Todos nós que não guardarmos fundamento do coração.
propósito. Quem não conhece para que veio, quem não conhece o que Deus quer. Pode vir no tempo da tentação. A gente sucumbe no meio do caminho. A gente não ouve a Deus, que nós estamos debaixo de muito perigo. Perigo. Quero dar um alerta forte aqui. Se você ainda não ouve a Deus, vem buscar Deus com a gente nos montes. Quando eu entrei aqui nessa casa, Deus falou para a irmã lá, tipo, apóstolo e santo, que eu estava nos montes, ensinando os meus filhos a ouvirem a voz de Deus. Você quer vir comigo nos montes? Aliás, vou falar uma coisa que nós estamos no monte, alguns dos meus livros. Nesses dias, de uma semana para cá, por um propósito. Por isso que não chamei todos. Eu monte com todos vocês as quartas-feiras. Ou no propósito que seja aberto para todo mundo jejuar. Deus chamou eu e alguns filhos meus específicos para gerarmos, para entrarmos na brecha por algo. Eu posso chamar todo mundo para entrar na brecha. Está entendendo? Não está falando, está fazendo diferença de jeito nenhum. Aliás, está morando, inclusive, com vocês mesmos, para os filhos. É esse o nosso propósito, por vocês. Então não fiquem deixando entrar no mal na sua cabeça. Nós estamos no monte mesmo, então, para entrar na brecha que Deus nos mandou no monte. Glória a Deus. E sempre que também é muito bem-vindo. Na verdade, eu encorajo. Tem um grupo no monte aí, então em campanha eterna, continue na campanha eterna. Glória a Deus. É assim que funciona. Vai para o monte, porque lá você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Então vem comigo, venha aprender a ouvir a voz de Deus. Eu quero ensinar você. Eu sou seu irmão mais velho. Eu fui colocado de pastor aqui, não foi aleatório. Deus não colocou uma escolha aleatória quando é pastor instituído por Deus. Ele coloca alguém que pode ajudar no seu Deus, amém? Ele coloca alguém que vai te ajudar a destravar pontos espirituais. É isso que eu preciso dizer aqui para vocês. Muito bem. Em Gênesis, porque agora não história. Versículo 1 diz, mais a serpente, mais sagaz, que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim, olha o que o diabo ataca aqui, que cria o universo. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Por que você acha que o diabo, a primeira coisa que ele ataca é a palavra? Por que você acha? Por que ele ataca a palavra? Porque é a palavra que cria coisas. Porque é a palavra que sustenta o universo. Porque é a palavra que sustenta você. Porque é a palavra que levanta você, meu querido, que estão comigo aqui. É a palavra de Deus, não é a palavra de homens. Como é que eu sei se esse pastor está certo ou está errado? Você precisa conhecer a palavra. Se você quer me conhecer, anda comigo. Mas se você quer conhecer, se o que eu estou dizendo é verdade, você precisa conhecer a palavra. Eu encorajo você, meu filho e minha filha, faça o seminário, conheça a palavra. Porque conhecer a palavra é a base de toda a revelação. Se você não tem conhecimento, a revelação não tem. O entendimento vem do conhecimento. Você não consegue entender se você não ouve. Então respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Ela diz, nem tocareis. No versículo do capítulo 2, no versículo 16, diz, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, palavra de Deus, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia que dela comer, e certamente não comerás. Deus falou para não tocar. Falou para não comer, não foi? Ele falou, Adão falou que não podia comer, essa mulher está falando que não pode tocar. Ela não conhece muito bem. Ela não sabe muito bem. Então o que o diabo vai fazer agora? Ele vai lançar uma outra palavra. Ele vai lançar uma palavra que é contrária à palavra de Deus. Ele diz aqui para ela. Então a serpente disse, é certo que não comereis. O que o diabo está fazendo? Que é um ser espiritual, criando outro mundo na cabeça dela. Por isso, queridos, muito cuidado com o que você ouve. Muito cuidado. Porque essa pessoa pode estar criando mundos no seu coração que não são mundos de Deus. Ela pode estar criando mundos dentro de você que é a palavra de Deus. Por isso que você vai essa palavra, você depende de palavras do diabo. Que às vezes vem através de pessoas, como Jesus disse para Pedro. A raiva satanás não corrige com as coisas dos homens. Por isso que você precisa ouvir a voz de Deus aguçadamente, meu filho. Você vai entendendo como ouvir a palavra de Deus é proteção para você. E então, quando ele joga essa palavra de Deus em completo descrédito para ela, porque Deus sabe que no dia que ele comerdes, se vos abrirão os olhos, não está vendo o que está acontecendo direito. Eu preciso abrir os seus olhos, porque você é um coitadinho. Você Deus aí,
te escraviza. Você nem pode comer esse frutinho desse jardim. Se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então ele produz algo primeiro pela fé que eu venho pelo ouvido, do mal. Ela engravidou dessa semente, e agora ela começa a ver. Vem uma mulher, que a árvore era boa para se comer. Que vem agora a visão. Vem uma mulher que é bom, agradável aos olhos, desafiada, desejada para dar entendimento. Tomou do fruto, e agora ela declara: come, esse fruto vai me dar entendimento. Agora vai dizer para o marido daquilo que ela engravidou do mal. E Adão vai comer junto com ela, por isso nós estamos aqui até hoje. Por isso nós estamos na vida eterna. Por isso a gente sente dor, por isso sniffer, essa desgraça que veio daqui. Porque alguém resolveu o filho da semente do inferno. E a semente do inferno produzindo no inferno morte. Queridos, o que Deus diz não produz morte. Amém, queridos? O que Deus diz produz vida. Amém? Glória a Jesus, posso ouvir um amém nisso? Não é para matar você, é para levantar você. Muito bem. Vou pular um monte de coisa aqui. E eu vou direto para um lugar. Lucas, capítulo número 1, encerrando Lucas 1. E mais um versículo, talvez, e João 20, tá bom? Você aguarda aí mais dois versículos? Com dois capítulos. Lucas, capítulo 1, tem um homem. Um homem reto, um homem justo. Um homem de Deus. Que também era sumo sacerdote. Esse homem de Deus que era sumo sacerdote, o nome dele é Zacarias. E Zacarias, ele também tinha um caos na vida dele, ele também não podia gerar filhos. Zacarias, o físico, falava contra o físico dele. E Deus agora vai mudar a história de Zacarias. E no capítulo de número 1, versículo de número 6, diz que Zacarias e Isabel eram da linhagem de Arão, portanto, da linhagem sacerdotal. Ambos eram justos, versículo 6, diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. E passando o tempo, o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, então houve a sorte de Zacarias de entrar no Santo dos Santos. Quando Zacarias entra no Santo dos Santos, esse versículo 11, que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar, disse: veio Zacarias turtou-se e apoderou-se dele o temor. Disse, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará a luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, muitos se regozijarão com o seu nascimento. Então o anjo agora vem. Esse anjo é um anjo que assiste diante de Deus, o nome dele é Gabriel. E esse anjo vai dizer uma frase para ele: eu peguei uma semente do reino do Espírito. Com essa semente do reino do Espírito, estou dizendo que você vai ter um filho na sua impossibilidade do reino do Espírito. Essa palavra dita da boca do próprio Deus é uma profecia entregue pelo próprio anjo de Deus. E então, no versículo 18, então perguntou Zacarias ao anjo: como saberia isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo. Você vai ficar mudo para que as suas palavras não matem o que eu estou colocando dentro da sua esposa. Você vai ficar mudo para não abortar o filho que eu estou te dando. Eu vou calar você espiritualmente. Eu vou tirar a autoridade da sua boca. Eu vou deixar você mudo profeticamente. Por quê? Para não falar até o dia que essas coisas venham a realizar-se por todo o que você ouviu, acompanhado de palavras aqui são mas eu vou deixar você mudo, porque você não creu. Você perdeu a sua autoridade no momento que você deixou de crer na minha promessa. A hora que você abandonou a minha promessa, você perdeu a autoridade. O povo estava esperando Zacarias, versículo 22. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão do santuário. E expressavam-se por acertos
permanecia mudo. Então, passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor contemplando-me, para anular o meu pecado perante os homens. Essa mulher queria muito mais que o marido. Mas aí no 6º mês vem o anjo, mesmo Gabriel. Agora ele vem para Maria. E Maria vai dizer assim: mas como será isso? Mas não descrendo como Zacarias, se eu não tenho relação com homem nenhum. Então o anjo vai explicar o processo do Espírito. Eu estou dizendo que o seu filho vai ter o reino de Deus, ele vai se assentar na cadeira, mas quem vai gerar isso dentro de você é o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. E a semente vai conceber dentro de você, quem vai conceber é o Espírito Santo dentro de você. Eu estou criando o Salvador, estou criando a resposta dentro de você, Maria. Sabe o que Maria diz? Que se cumpra em mim, segundo a promessa do Senhor. Pode dar uma aleluia para Deus? Maria creu, viu, viveu e trouxe à luz o Salvador do mundo. Você gera Jesus. Toda vez que você tiver uma promessa dele, toda vez que você ouve a palavra, você fica em cima dela e nada de demônio te tira daquele lugar. Nesses momentos espirituais, são os momentos que você está gerando algo para Deus. Não? Deus está tirando a vida de muitas pessoas aqui nessa noite. Ele está nos ensinando diante do reino dele a gerar o reino do Espírito. Para encerrar, eu vou ler aqui Lucas, João, capítulo 20. João 20, Jesus tinha vindo, tinha ressuscitado. Jesus, no versículo 19, ele entra no lugar onde os discípulos estão. Jesus entra nesse lugar, com o corpo glorificado, passa pela parede, porque a quarta dimensão, o lugar da sua dimensão, amém? Ele passa pela parede e diz: faça conosco. E dizendo isso, ele mostrou as mãos de lado, eles viram e acreditaram e viram e receberam o Espírito Santo. Nasceram de novo em Deus. Versículo 24: tomou um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puseram o dedo, e não puseram a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. As pessoas que não acompanham o que ouvem da fé, elas são incrédulas. E os incrédulos não vivem no sobrenatural. Os que não acreditam em promessas não vivem. Fala que o povo não entra na terra da promessa por causa da incredulidade. Em Hebreus capítulo 4, versículo 2. Eles não entraram na terra que Deus prometeu porque não creram. Você está vendo como o que tem que ser guardado sobre tudo isso que nós estamos falando aqui é o teu coração, porque no teu coração você gravita. Ou no teu coração você tem serenidade, ou no seu coração você gera o mal. A fé vem pelo ouvir o bem ou ouvir o mal. Você está no meio aqui. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque tem que pensar em fontes da vida e não fontes da morte. Então, no versículo 26, passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos, os seus discípulos e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: passa já convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Eu estou curando Tomé no meu coração. Se eu não curar o coração, você não pode viver o sobrenatural de Deus. Você não pode viver as promessas de Deus também. Nessa noite, queremos ver uma noite de cura dos corações. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu, disse Jesus, porque ele viste Cristo. Bem-aventurados os que não viram e creram. Nosso meu amigo, quem não viu e creu. Na sequência, os discípulos, mesmo vendo Jesus, por isso que eu estou falando que a fé, ela não é daquilo que você vê, mas é daquilo que você crê. Os discípulos vão pensar. Pedro acabou de ver Jesus ressurreto, não é o suficiente para Pedro. Ver diante dele sinais, não é suficiente para ele. Ver o sobrenatural fluir, não foi suficiente para Pedro. Os olhos de Pedro estavam fechados, o coração estava fechado. Por que Pedro estava mal, Pedro? Alguém deu uma pista porque Pedro estava mal? Pedro estava mal porque ele negou o Senhor Jesus. Porque se tornou incrédulo, porque não teve força em si mesmo para suportar as tentações que ele sofreu quando o Senhor Jesus estava sendo tomado. Desde o começo, ele achava que ele era o cara. Agora Jesus veio mostrar para Pedro: você não é o cara.
Você tem problemas, e antes para o cântico, me negarás por 3 vezes. Está comigo aqui? Então Pedro volta a pensar. A voz de Pedro era importante para os discípulos. Porque todos os discípulos estão com ele pensando. Vocês estão comigo aqui? Olha como uma pessoa pode gerar mundos diferentes para cada um de nós. Você percebe como às vezes uma pessoa que é de Deus, ela pode gerar mundos ruins. Pedro está gerando um mundo ruim para os seus discípulos, para os discípulos de Cristo, para os seus irmãos. Pedro está dizendo para os seus irmãos: olha, vamos voltar a pescar porque a esperança acabou. Vamos voltar a pescar porque não sobrou nada para nós, Jesus morreu. Jesus morreu e ressuscitou, nós vamos com ele. Então Pedro começa a viver um dilema. Que ele, mesmo vendo Jesus ressurreto, ele não crê. Jesus não pôde fazer muitos milagres na terra dele, porque o profeta não tem honra na sua casa. Eles olhavam para Jesus dizendo: não é isso que permitiu o filho de José. E a incredulidade não permitiu o que ele fez. Mas é uma misericórdia de Deus muito grande. E eu quero dizer que essa misericórdia entrou aqui nessa noite, para cada um de nós. E o Senhor Jesus fala assim: olha, não estão conseguindo pensar, tem um ambiente de caos de novo. Então pega a rede, lança a rede do lado direito do barco. Da mesma maneira que ele começou lá atrás, em Lucas capítulo 5. Agora aqui no final da história, ele faz de novo o mesmo milagre. Quando eles lançam a rede, eles pegam uma multidão de peixes que estão fazendo o barco novamente a pique. Porque eles obedeceram a palavra de Jesus. Quando obedeceram a palavra de Jesus, um mundo de peixes se criou para vir para dentro do barco deles. Posso subir uma meia aqui? Quando eles veem isso, o coração de um deles se abre. João fala que era mais íntimo, que amava mais. Ele diz: é o Senhor, Pedro. É o Senhor. Sabe por quê, queridos? Jesus quer que você traga para ele os seus peixes. Jesus quer que você traga para ele o fruto da tua fé. Peixe é o fruto da tua fé. O Senhor Jesus quer ver se quando ele diz algo, você compensa algo que ele diz. O Senhor Jesus quer ver se toda vez que você ouve algo do céu, você crê naquele algo do céu, que vida é gerada por esse algo do céu. É isso que o Senhor Jesus quer ver dentro de nós. E ele vê, ele chega na praia, o Senhor Jesus já está com peixe pronto. Ele não precisa daquilo que nós vamos gerar aqui, porque ele já está trazendo algo do reino do Espírito. Ele já está trazendo algo pronto para nós. Ele quer que nós pegamos o sobrenatural se manifestando na vida nossa, se encontrem com a vida dele, para que todos nós vivamos juntos dentro do sobrenatural de Deus. Eles trazem os peixes dele para comer peixe. Só que não é um processo. Porque embora Pedro estivesse vivendo um milagre novamente, embora João tivesse dito que era o Senhor, a terra de Pedro ele não estava bem trabalhada. A semente não podia entrar bem no coração de Pedro. Então o Senhor Jesus veio falar para Pedro: Pedro, você me ama? Você que falou que daria a vida por mim, você de fato daria a vida por mim? Ele fala: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, você daria a vida por mim? Você sabe que eu só consigo ser seu amigo. Eu não posso isso, eu te neguei. Eu não posso, meu coração não acredita. Ele comigo não dá. Só vai ter que fazer com o outro, porque eu só alcanço a dimensão de ser seu amigos. E Jesus pergunta para ele novamente: então, Pedro, você daria a vida por mim como você disse que daria a vida por mim? E depois me negou? Ele fala: não, Senhor, eu só consigo ser de verdade o seu amigão. Eu não posso, comigo não dá. Meu coração foi contaminado, meu coração sucumbiu, meu coração já não quer mais. O que eu consigo fazer agora é depender da obra física. Eu consigo voltar a ser um pescador, eu consigo voltar a ser um homem natural. Aí ele fala: então, Pedro, continua com os seus chupos aqui. Você então só consegue ser meu amigo, não é? Pedro se entristece nessa hora. Porque as outras 2 vezes pergunta para ele: você daria a vida por mim? Mas na terceira vez ele fala assim: vamos chegar a uma conclusão juntos aqui. Você é capaz, não é, Pedro? Você não pode, né, Pedro? Aí ele fala: Senhor, se entristece, diz: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu só posso ser seu amigo. E dessa hora, Deus fala: então nós estamos prontos. Então agora, Pedro, que você reconhece que na força do seu braço não dá, agora que você reconhece que o seu coração está com problemas, e chegamos à conclusão do porquê seu coração está com problemas, você confiou demais na força do seu braço, do seu orgulho, da sua forma de fazer, seu coração se contaminou, você não acredita mais em mim. Então agora, Pedro, vem e segue. Anda comigo, que eu agora vou fazer, vou levar você no lugar que você não está conseguindo fazer. E no final da história de Pedro, ele vai ser crucificado
aquilo que ele não conseguiu fazer agora. Lá no final, ele é crucificado e diz ainda: você é crucificado de ponta cabeça, porque não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Amém? Para que você possa ter o sobrenatural, primeiro precisa ser curado, é o nosso coração. É do nosso coração que as sementes são produzidas, é do nosso coração que tudo é criado, é do nosso coração que depois de ouvir nós vemos e declaramos. Porque se o seu coração está mal, querido, se o seu coração está contaminado, o que acontece quando você pronunciar algo? O que sai dentro de você não é fé. Ou algo espiritual. Há algum problema de autoridade espiritual. Se a autoridade não chega, não passa, nada acontece. Ele já percebeu que a pessoa veio, que nada acontece? Já percebeu isso? Os sinais, eles não são para determinar onde nós somos. Os sinais são para os incrédulos. Todavia, os sinais acompanham aqueles incrédulos. Você pode dar um bem aqui. Jesus, varão aprovado por Deus, em curas, milagres, sinais e maravilhas. Posso ouvir outra vez aqui? Se há uma aprovação de Deus sobre a minha vida, tem que haver manifestação de sinais. Posso ouvir glória a Deus aqui? Se a pessoa é errada, se na sua vida não se manifesta os sinais de Deus, se a sua vida sobrenatural não é aberta, há algo que precisa ser construído, há uma estabilidade que precisa ser tirada da vida. Precisa ser tirada da sua vida. Se algo impede você de ouvir, eu declaro destapado sobre os espirituais. E não só destapado sobre os espirituais, mas o mais importante é que o seu coração seja sarado do chão. Eu declaro que Jesus encontrei na palavra de Deus, que eu arranco toda semente que meu Pai Celestial não plantou, seja arrancada da raiz do nosso coração. Se há uma produzir incredulidade dentro do nosso coração, eu pego no nome de Jesus. Eu expulso o espírito da incredulidade em nome de Jesus. Eu declaro a incredulidade pelo protesto em nome de Jesus. Que os nossos corações sejam terras dívidas em nome de Jesus.